noite, pessoal. Muito obrigado por terem vindo a esse lançamento de um documento importante para a Federação, para o IDES, chamado Setores Portadores do Futuro. E acho que eu queria falar um pouco, estou aqui numa função aqui diferente, eu sou um pouco hoje o anfitrião dessa cerimônia aqui, desse lançamento, e vou tentar, na verdade, tornar a coisa mais informal, mostrar que aqui é uma casa em que a gente gosta de ouvir pessoas, gerar diálogos, então um pouco essa é a ideia da noite de hoje. E para isso também eu trouxe um colega meu de longa data, Paulo Faverê, em que vai fazer uma apresentação aqui, acho bem interessante, como sempre ele faz. Então, um pouco essa ideia. É mais uma conexão Sindes, a 11ª conexão Sindes. E tem sempre um grande evento, uma grande discussão. E a gente trouxe hoje, assim, o lançamento desse documento é uma etapa importante de um projeto da Federação chamado Indústria 2035. Esse projeto, a Silvia depois vai explicar melhor, mas ele é um dos grandes projetos, talvez o mais importante para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Então, feito isso, e dada que a minha parte aqui hoje é mais fácil, é só de anfitrião, eu resolvi fazer uma fala aqui, mas eu resolvi trazer... nós estamos discutindo futuros, né? Então eu resolvi trazer um pouquinho de chamados futuros possíveis. Então recentemente eu fui num evento no Rio de Janeiro e passei lá 12 horas envolvido numa discussão sobre futuros possíveis. Eu só queria trazer aqui umas 5 tendências sobre esses futuros possíveis, que acho que tem a ver com essa discussão para frente, né? Estamos discutindo longo prazo, discutindo desenvolvimento econômico, e nesse evento eu trouxe uma série de coisas diferentes que eu queria só anunciar. Então, é basicamente isso. Depois eu passo a palavra aqui aos nossos palestrantes. Futuros possíveis tem tudo a ver com os setores portadores do futuro. E eu trouxe, sei lá, 5 tendências. A primeira tendência que eu pesquei, né, eu fui lá e discuti, assim, é uma era diferente agora. É uma era que, na verdade, é meio consenso, a gente está muito mais preocupado com perguntas do que com respostas. Então, a gente está querendo perguntar e ter boas respostas. E para isso, acho bem legal aqui na Federação o curso de mentoria que o Sindes Jovens faz, porque é uma ideia de estar perguntando para os jovens coisas interessantes, né? Então, o Renzo e o Jair aqui coordenam esse curso, eu dei uma ajudazinha de leve, mas é uma coisa assim, a gente está preocupado em perguntar mais do que responder, ter respostas prontas. Acho que isso é bem legal. E, recentemente, aqui na Federação, a gente teve o Repense, que é um evento que tenta meio provocar mudanças nos nossos pensamentos. Então, acho que isso é uma tendência que eu vi lá e achei que estava conectada com o que a gente faz aqui. Outra coisa foi carros autônomos, é uma tendência que saiu muito nesse seminário, e a ideia é a seguinte: quando grandes corporações, todas elas estão estudando carros autônomos, você pode ter certeza que alguma delas vai vencer essa tecnologia. Então, isso foi meio pacífico nesse seminário e faz com que aumente o seu tempo, né, de trabalho. Na verdade, você tem mais disposição, porque durante o trajeto nos grandes centros urbanos você vai trabalhar mais ou vai ter mais lazer durante eles. Eu acabei não trazendo a foto aqui, mas é interessante. Então, essa é uma tendência que surgiu lá, muito forte. Aqui é inteligência artificial, enfim, é uma coisa também consenso comum, né, das pessoas que estão estudando as novas habilidades, tudo mais. Então, aqui temos um filósofo, livros famosos aqui do Noah Harari. Então, é bom. Ele está falando de que, olha, precisamos ter mais emoção, a distância entre os humanos e os chimpanzés vai aumentar, a capacidade, a habilidade emocional, a criatividade importa mais. Então, isso aqui já também é um consenso. O que eu me surpreendi é que eu tive de frente com esse rapaz aqui, que na verdade, ele é um ciborgue, é o primeiro ciborgue do mundo, reconhecido, é um britânico, em que, na verdade, aqui ele tem a capacidade sensorial da máquina interagindo com ele no cérebro dele. Então, ele não enxergava só em preto e branco, e com essa antena aqui, dadas as vibrações das cores, ele passou a enxergar em colorido. Então, ele já existe, eu tive a 3 metros dele, estava lá contando a experiência dele, e como ele, ao longo do tempo, ele foi visto
Antes achava que era um celular acoplado à cabeça dele, depois alguém achou que ele era um Pokémon, e foi assim evoluindo até concordarem que ele é o primeiro ciborgue do mundo. Então, o cara já existe, e isso, para mim, foi surpreendente também. E aí, assim, estou aqui só chutando aqui algumas tendências do que eu vi e achei que tinha a ver, mas teve uma, em particular, também foi consenso numa mesa delas, que foi essa aqui, que são as mulheres no comando. E, aguardando que a gestão de ideias é uma gestão moderna, a gente está, na verdade, a gente tem lá, assim, 4 grandes líderes gerindo os projetos, porque, no fundo, eu sou um mero gestor, assim, coordenando elas, mas assim, elas estão todas rindo aqui agora, não esperavam por isso, o time está rindo. No fundo, são elas que mandam, são elas que lideram. Isso também saiu da mesa, né? Saiu desse dia lá, um consenso para no futuro, são as mulheres no comando. Então, essa aqui do IDES, que já está na vanguarda, tem essas 4 aqui, Marília, Silvia, Gabriela, Vicky e Karina, são elas que comandam. Então, com isso aqui, é o grande, assim, é a 5ª tendência que eu trago. Enfim, bacana ver o IDES, né? Tão assim, avançado. Trago também aqui, acho uma coisa legal, que também saiu, isso não mais de seminário, mas assim, de gestão mesmo, né? Assim, a gente tem sempre um time, esse aqui é o time aqui do setor exportadores de futuro, tiramos uma foto, são eles que fizeram esse trabalho todo aqui acontecer, junto com os especialistas dos 5 painéis que tivemos no estado do Espírito Santo. Enfim, acho que tem que sempre valorizar o time é bom, é um time aqui unido entre o IDES, Federação e a Federação do Paraná, então essa que eu queria mostrar esse time aqui que organizou. Isso aqui foi na rota estratégica, a primeira rota estratégica semana passada. E, por fim, terminar com essa frase aqui, sempre trazer alguma frase bacana. Quem não leu O Pequeno Príncipe, por favor, leia, né? Então, sempre... Mas está lá, o futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. Eu acho que é isso que estamos fazendo aqui com esse projeto Indústria 2035 no Espírito Santo. Bom, era isso. A minha fala de abertura era essa. E eu vou passar a palavra, sempre esqueço, para a Marília, do Paraná. Marília é gerente do Observatório do Paraná. Ela é formada em desenho industrial, com mestrado e doutorado também em produtos, né, desenvolvimento de produtos. Ela vai falar um pouquinho da sua experiência nesse projeto, que é de longa data, e ela tem feito uma parceria aqui com o IDES, com a Federação, nesse projeto importante. Marília, com você a palavra. Muito boa noite para vocês. É uma honra estar aqui nesse dia, um grande dia, um dia super importante, muito importante para a equipe técnica que trabalhou arduamente, mas se tudo der certo, e eu sempre acredito que vai dar certo, é um dia que vai ser lembrado para diante como um marco de um novo momento, de um novo posicionamento, que só tende a se ampliar na medida em que mais e mais stakeholders se apropriem e participem do processo que está sendo criado. Eu tenho aqui por missão falar um pouco sobre nós, sobre o Observatório da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que é a área, a equipe que vem desenvolvendo este tipo de atividade no Paraná e em outros estados do Brasil. Então, só para falar um pouco para vocês, nós somos uma equipe que foi criada em 2003, entre 2013 e 2004, numa mudança de gestão na Federação das Indústrias, diante de um processo de planejamento estratégico bastante ambicioso. Naquele momento em que houve uma mudança de liderança e de gestão, foi definido que a nova visão de futuro que a Federação das Indústrias iria assumir seria, então, o desenvolvimento industrial sustentável do Paraná. Essa era a visão de futuro que a Federação queria, que ela queria assumir como protagonismo dentro do Estado do Paraná. E para trazer essa visão para a realidade, muitos projetos, muitas iniciativas foram, então, implementadas, e dentre elas a criação do Observatório do Sistema Federação das Indústrias do Paraná. E o Observatório ele nasce com um objetivo muito claro.
Quando a gente fala de desenvolvimento industrial sustentável, uma competência fundamental é o pensamento de longo prazo. E havia um entendimento dentro da federação que essa competência não existia lá. Então, para sustentar uma visão de desenvolvimento industrial sustentável, fazia-se necessário adquirir a competência do pensamento de longo prazo. E o observatório nasce com esse propósito. E foi isso que nós fizemos de 2004 para cá. Então, a gente vai fazer 15 anos, são 15 anos desenvolvendo projetos com vistas, a trazer para o presente uma visão de longo prazo. O que é que nós fazemos? Nós fazemos o que a gente chama, e esse é um chamado a posteriori, porque, na verdade, as coisas foram sendo construídas, e na medida em que elas foram construídas, é que nós fomos dando nome para isso. A gente trabalha com ciclos de prospectiva estratégica, que não é muito diferente do que o que vocês já fazem aqui no Espírito Santo, que é uma prática de planejamento de longo prazo. Então, isso já faz parte da história de vocês, das práticas que acontecem aqui, e lá no Paraná, nós demos o nome, então, de ciclos de prospectiva estratégica, que se organizam e se estruturam fundamentalmente a partir de uma série de iniciativas, todas estruturantes, e que é uma... Na verdade, eu vou falar rapidamente para vocês entenderem o que nós fizemos, no que resultou, e para entender as possibilidades de desdobramentos do processo que está sendo trazido aqui para dentro do Espírito Santo. Nós começamos tudo no Paraná com um projeto que se chama Setores Portadores de Futuro para a Indústria Paranaense, que é o lançamento que está sendo feito aqui no dia de hoje. E é a experiência que a gente trouxe e compartilhou com vocês. Esse Setores Portadores de Futuro é um projeto que busca identificar, a partir do olhar do território, quais são os segmentos de atividade que podem impulsionar o desenvolvimento de um dado território. E isso é olhado a partir dos ativos instalados, a partir das capacidades já existentes, do tecido industrial já instalado, das pessoas que podem e que já são formadas ali, mas, sobretudo, daquilo que pode vir a ser. Diante das tendências de futuro e daquilo que se desenha lá adiante, o que é que poderia ser um lugar, ou uma área, ou um setor que nós podemos desenvolver no Estado? Então, o Santive começou a fala dele falando de tendências de futuro, e o que eu posso dizer para vocês é que tudo está mudando muito rapidamente. E se nós não nos posicionarmos diante das possibilidades de futuro, a gente vai ficar para trás, Vamos ser, mais uma vez, eternamente seguidores. Então, os Setores Portadores de Futuro é um projeto estruturante. Ele nos ajuda a enxergar o que pode vir a ser, onde nós deveríamos apostar as nossas fichas, e ele se desdobra na sequência, em rotas estratégicas setoriais, que é justamente o pensamento estruturado e coletivo de identificação dos caminhos que precisam ser trilhados por cada um desses setores promissores, para que a realidade seja transformada, para que um novo desenvolvimento socioeconômico possa se instalar no território. E se desdobra em N outros projetos, que é natural, A gente trabalha a articulação desses setores para que eles sejam mais bem estruturados, os territórios, pensar os territórios no longo prazo, No caso aqui, nós trabalhamos com cidades inovadoras, pensando sempre 20 anos adiante a perspectiva desses territórios, a inovação para as empresas, a formação de pessoas. Então, esse aqui, os perfis profissionais para o futuro, é uma reflexão sobre quais são os profissionais que serão demandados para esses novos setores que serão desenvolvidos, ou que poderão vir a se estabelecer no território. Propostas de competitividade, então aqui, e poderiam haver outros, no caso, foram esses os estruturantes que nós tivemos no Paraná, e nesse momento aqui a gente tem um corte de 10 anos. Os primeiros 10 anos foram estes projetos realizados. Quando nós concluímos o primeiro ciclo decenal, foi feito um balanço e foi então decidido que nós deveríamos continuar. E nós refizemos pela segunda vez os nossos setores portadores de futuro.
Então, hoje nós lançaremos aqui, né, o primeiro exercício de reflexão em termos de setores industriais promissores para o Estado do Espírito Santo, e a boa nova é que muito em breve vocês vão fazer isso de novo. Dessa vez sozinhos, muito provavelmente, não precisarão mais do apoio da Federação das Indústrias do Paraná, porque essa será uma competência estabelecida aqui no Espírito Santo, mas, enfim, é cíclico por isso, porque uma vez completado um período estabelecido, você começa de novo. Então, nós refizemos os nossos setores portadores de futuro, descobrimos novas possibilidades para nós e estamos refazendo as nossas rotas estratégicas. Refazendo por quê? Algumas já foram vencidas, foram caminhadas, e outros são setores tão inovadores que eles precisam ser desenhados do zero. Então, um pouco, isso aqui é o percurso que nós fizemos no Paraná. E foi a partir da nossa experiência que a Federação das Indústrias aqui do Espírito Santo quis trazer para o território do Espírito Santo essa mesma experiência. Mas nós fizemos setores portadores de futuro para o Paraná, para Santa Catarina, para o Ceará, refizemos os do Paraná e estamos aqui hoje participando do lançamento dos setores portadores do Espírito Santo, que foi produzido aqui pela equipe do IDES, com a nossa colaboração. Da mesma forma, as rotas estratégicas nós fizemos do Paraná para Santa Catarina, para o estado do Ceará, estamos refazendo aquelas do Paraná, né? Nós fizemos a primeira versão paranaense lá entre 2005 e 2008, e agora nós vamos refazer todas as rotas e novas rotas para o Paraná. Então, só para dizer para vocês que o exercício que está sendo iniciado aqui, ele já foi testado. O que tinha que dar errado já deu com a gente já se lascou um tanto, fizemos um monte de coisa errada, que bom que a gente fez um monte de coisa errada, aprendemos, melhoramos, e o que nós trazemos para vocês aqui já é uma experiência depurada e que tende a ser melhorada também pela própria experiência de vocês, que já têm prática de pensamento de longo prazo. Agora, uma pergunta muito comum quando a gente fala sobre isso é, e aí? Deu no quê? Melhorou alguma coisa? Gastar tanto tempo fazendo um trabalho desse, já são 15 anos que a gente está nessa labuta, e deu no quê? Valeu a pena? Essas perguntas eu tenho que responder a cada 3 dias, 5 vezes. Tanto pelos nossos stakeholders internos, os nossos chefes, os nossos empresários, quanto por pessoas que vão lá nos visitar e que querem entender se vale a pena gastar tempo pensando o longo prazo. Então, eu trouxe para vocês alguns elementos de resposta, porque a gente também, sobretudo, quando fala de futuro, tem que ser extremamente humilde. Quando dá certo, a gente costuma dizer assim, não, mas foi a gente que fez. Então, foi porque a gente fez e que deu certo. Então, eu queria dizer para vocês assim, humildemente, muita coisa deu certo, e eu tenho certeza que nós colaboramos e contribuímos com uma boa parte delas. Mas não foi feito só por nós. Teve um monte de outras entidades, de outras instituições, de outras pessoas que contribuíram para que as coisas acontecessem. Porque o que nós fizemos foi apenas mostrar os futuros possíveis, mostrar os caminhos que poderiam ser trilhados. Daí a trilhar, ou seja, trabalhar, suar a camisa, aí precisa de um monte de gente envolvida. Então, o que a gente tem para trazer para vocês aqui? Nós temos concretamente que a indústria paranaense vem ganhando posições em ranking nacional em uma série de indicadores, que eu não vou trazer aqui agora, porque não é o momento, a minha fala aqui é super breve. Os setores paranaenses de alta tecnologia cresceram mais que os de baixa e de média tecnologia, muito acima da média brasileira, quase o dobro. Então, nós crescemos, e nós crescemos com empresas de maior valor adicionado, que é o que importa, que é o que nós queremos. Nós crescemos como destino de investimentos. Então, nós passamos a nos apresentar para os investidores como um território mais, digamos, sério, com mais garantias, com mais estabilidade, com uma visão de longo prazo. E aquilo que nós produzimos, aquilo que foi construído coletivamente nesse processo, vem sendo utilizado pelas esferas públicas e privada para tomar decisão, para investimento, para criação de negócios. Essa daqui é a minha última lâmina. Nós também
passamos por um processo de ampliação muito grande das instituições de ensino, por centros de tecnologia, centros de inovação, que foram criados pelas instituições de ensino, tanto públicas, quanto privadas, quanto por empresas. Então, o capital intelectual do Estado cresceu nesse período. Nós percebemos, né, em virtude dos setores, dos perfis profissionais para o futuro, uma transformação nas ofertas formativas ofertadas pelas instituições de ensino. Então, hoje, né, a gente, além de ter um adensamento destas instituições, do número de alunos, aquilo que se oferta tem, digamos, maior atratividade, né, se transformou, se modernizou. E, finalmente, falando aqui na perspectiva de federação de indústrias, como federação de indústrias, nós hoje ocupamos um outro lugar dentro do Estado do Paraná. Então, as entidades, os nossos, né, congêneres, os nossos parceiros, tanto do governo, quanto da sociedade civil organizada, quanto das empresas nacionais ou internacionais, eles reconhecem a relevância daquilo que foi produzido e a importância que isso tem, né, na sua tomada de decisão, influenciando aquilo que é decidido ser trazido, mantido, retido dentro do Estado. Então, alguns elementos para vocês do que resulta da nossa experiência lá no Paraná. Eu tenho certeza que pela rapidez com que as coisas acontecem aqui no Espírito Santo, vocês terão resultados ainda mais relevantes, né, e mais significativos que os nossos. Então, gente, a minha fala era essa, ela é uma fala introdutória, de contextualização, do que aquilo que começa aqui não é uma experiência tentativa, não é uma experiência de laboratório, muito antes, pelo contrário, já foi testado, já vem sendo realizado há mais de 15 anos, e com o profissionalismo que a gente identificou aqui, eu não tenho nenhuma dúvida, não tenho a menor dúvida de que teremos resultados absolutamente surpreendentes que advirão do trabalho de vocês. Muito sucesso! Obrigada, Marília. Bom, eu vou apresentar para vocês o resultado do setor exportadores de futuro para o Espírito Santo. E eu começo falando um pouco sobre o Indústria 2035. O Indústria 2035 é um plano de desenvolvimento estratégico da indústria do Estado. É importante contextualizar ele nos planejamentos de longo prazo do governo do Estado do Espírito Santo. Então, hoje nós temos o Espírito Santo, o ES 2030. Então, o Indústria 2035, ele é o setor industrial fazendo a sua parte para que a visão de futuro estabelecida no ES 2030 seja alcançada. Então, ele não se sobrepõe, ele é apenas uma parte desse plano de longo prazo. O Indústria 2035, ele tem 3 eixos: setor exportadores, que é o documento que a gente lança hoje, as rotas estratégicas e o Observatório da Indústria. Após a identificação dos setores exportadores, é importante a gente traçar um mapa de navegação para o desenvolvimento desses setores. Quem faz isso são as rotas estratégicas. Ali, a gente estabelece ações de curto, médio e longo prazo e metas, que serão acompanhadas pela Federação das Indústrias. E quem faz isso é o Observatório da Indústria. Ele vai ser o grande depositário de todas essas informações que foram produzidas nesse plano. Entrando um pouco mais especificamente sobre os setores exportadores de futuro, ele tem como objetivo geral identificar setores, segmentos e áreas mais promissores para o desenvolvimento do Estado nos próximos 17 anos. São esses setores, segundo o nosso diagnóstico, que vão colocar o Espírito Santo novamente numa posição competitiva, tanto nacional quanto internacional. A metodologia desse trabalho ela é basicamente dividida em 6 etapas. Para a gente trazer esses resultados que nós trazemos hoje, a gente fez um recorte geográfico do Estado. Então, nós dividimos o Estado em 5 grandes regiões. Depois foram elaborados estudos de base para cada uma dessas regiões, em que a gente identificou e fez uma pré-seleção desses setores. Em seguida, foi feito um estudo de tendência sobre cada um desses setores que foram pré-selecionados. Esses estudos de tendência e esses setores, eles foram levados para o debate com painéis de especialistas e, em seguida, tem a consolidação dos resultados. O painel de especialistas é uma etapa muito importante desse projeto.
nós percorremos todo o estado do Espírito Santo em 5 grandes reuniões, em que nós envolvemos 179 especialistas, que foram representantes do governo, da academia, do terceiro setor, da indústria. E, nesse painel de especialistas, nós levamos para a priorização desses especialistas, esses pré-setores. Ao levar para a priorização, eles puderam identificar qual era a atratividade, o posicionamento de cada setor, de acordo com a visão daquela região. Então, em agosto, nós fomos em São Mateus, Linhares, aqui em Vitória, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim. E, após todo o debate e toda a discussão desses setores exportadores, nós fizemos, e a gente traz aqui, quais são os resultados dos setores exportadores de futuro para o Estado do Espírito Santo. Nós dividimos esses setores em 3 grandes grupos. O primeiro grupo são os setores emergentes. Setores emergentes são aqueles em que ele ainda não está consolidado no Estado, ele não é um setor de fácil definição, mas eles são setores em que nós temos, as tecnologias dele perpassam os outros setores. Então, aqui para o Espírito Santo foi identificado a biotecnologia e a nanotecnologia. Em seguida, nós temos os setores estruturais. Setores estruturais são aqueles importantes hoje para o desenvolvimento do Estado e que esse estudo identificou que ele vai continuar sendo importante para o desenvolvimento do Espírito Santo. Então, ao todo, são 11 setores, já são setores mais tradicionais, então, são setores conhecidos por todos nós. E, por último, nós temos os setores transversais. Setores transversais são aqueles que perpassam diversos setores da economia do Espírito Santo. Então, nós temos a economia digital, energia, infraestrutura e logística e meio ambiente. Então, esse foi o resultado do estudo. Para poder identificar os setores estruturais e os transversais, nós fizemos como critério para aqueles setores que foram priorizados em pelo menos 3 regiões. Então, das 5 regiões que nós apresentamos, aqueles setores priorizados em pelo menos 3, eles apareceram como estruturais e transversais. Os setores emergentes, eles foram priorizados na região metropolitana da Grande Vitória, mas as tecnologias, tanto de biotecnologia como de nanotecnologia, que perpassam os outros setores, elas foram priorizadas. Por isso, nós acreditamos ser importante trazer para o Estado do Espírito Santo o desenvolvimento desses setores. Só que, ao mesmo tempo, a gente traz nesse estudo as especificidades regionais. São setores que foram identificados para apenas algumas regiões. Então, embora esses setores eles não tenham uma rota estratégica, especificamente falando, eles podem, sim, ser desenvolvidos naquela região. Então, esse é uma outra conclusão importante do estudo. E é importante que, para cada um desses setores, a gente elabora a rota estratégica. No começo desse mês, a gente fez a rota estratégica do agroalimentar junto com a indústria do café. Nós reunimos em torno de 40 especialistas e nós discutimos a visão de futuro daquele setor, os fatores críticos, as barreiras, e traçamos ações para desenvolver o setor agroalimentar e a indústria do café no Espírito Santo. E é isso que a gente vai fazer ao longo do ano que vem, ao longo de 2020, para cada um desses setores. A publicação ela estará disponível no final desse evento, ela é impressa, mas ela também está disponível no nosso site. Ela traz um mapa, e esse mapa ele tem um resumo de quais são esses setores. A publicação ela também está disponível em inglês, então ela é boa para atração de investidores, ela é bilíngue, também com o mapa traduzido e de uma forma bem resumida, que dá o direcionamento. Bom, esses são os resultados. Gostaria de passar a palavra para o Santive. Desculpa, passar o vídeo. Tem um vídeo que resume o caminho que a gente percorreu no Estado para poder realizar esse trabalho. Federação das Indústrias do Espírito Santo é um equipamento de todos nós para fazer com que o desenvolvimento chegue mais rápido ao nosso Estado.
esse olhar sobre os futuros possíveis, o presente tem um valor enorme. Seria essa forma de extrair os materiais da natureza, produzir na indústria, consumir esses produtos e descartá-los assim que eles já não servem mais para a gente. Entre 2004 e 2013, a economia criativa ela cresceu mais do que a média do PIB das outras indústrias juntas. Em relação à educação, o Espírito Santo, em 2015, alcançou a média de anos de estudos do Sudeste, que é a maior do Brasil. Se a gente olhar para metade do século passado, a gente tinha um discurso muito centrado na doença, na perspectiva curativista do indivíduo. E hoje a gente verifica em voga a perspectiva prevencionista e promotora na área de saúde. Pensando no novo modelo, né? Tirando a responsabilidade nossa de condução e transferindo esse modelo para o automóvel. O propósito dos setores portadores de futuro para o Estado do Espírito Santo é identificar setores e áreas que possam reposicionar o Estado numa perspectiva nacional e internacional nos próximos 17 anos. Bom, pessoal, vocês viram a importância desse projeto. É um projeto que tem história do Paraná e de outros estados também. Ele vem sendo exitoso e vou dizer também, acho que tenho certeza, como a Marília mencionou, que vai ser um projeto exitoso aqui no Espírito Santo. E mais, eu acho que, sim, acho que o time tá muito envolvido, o time está com propósito. A gente está, sinceramente, eu estou me divertindo muito fazendo esse projeto, porque eu sei que ele vai dar resultado. E para falar um pouquinho de desenvolvimento econômico, produtividade, desafios, né? Se eu me lembro bem da palestra, um único passado e diversos futuros. Então, Paulo Faverê é um economista que eu conheço de longa data, é economista do BNDES desde os anos 90, transitou em diversas áreas. Ele é professor universitário na Cândido Mendes, outras faculdades, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vão ouvir do Paulo. Paulo eu conheço bem e vai nos abrilhantar aqui com a sua palestra. Paulo, por favor. Boa noite. É um grande prazer estar aqui. Eu recebi aqui agora no grupo da família, meu filho mais velho disse para eu ser otimista no final. Eu também recebi essa orientação aqui das chefas e vou tentar. É difícil, viu? Porque quando você olha o cenário, os desafios são realmente muito grandes, né? Essa, na verdade, é uma meta-apresentação, porque eu, quando montei um pedaço grande dessa apresentação aqui para um congresso de administração, a partir do pedido de um amigo meu do mundo do RH, o Luiz Augusto Costa Leite, eu estava meio nervoso, não sabia o que fazer, comecei a entrar em vários sites, aí descobri que tinha muita coisa interessante pronta, né? Relaxei e comecei a tirar slides dos outros, dando o crédito devidamente. Então, é uma costura que tenta apresentar um panorama, e esse panorama aí tem a ver com a minha visão das coisas, né? O que eu trouxe aqui a mais é um pouco da história da economia brasileira para situar o contexto que a gente vive dentro do mundo que está em grande transformação, né? Por isso que um passado, se bem que o passado também é incerto, né? Volta e meia ele está sendo reaberto e reinterpretado, né? E produtividade é uma parte importante aí da questão do desenvolvimento, embora a nota de cautela inicial seja essa de que os economistas não sabem direito
quais são as causas do crescimento, diz a The Economist, né? E 2 prêmio Nobel, ali embaixo, também fala a mesma coisa, né? O conceito de desenvolvimento, Amartya Sen, é com N, saiu o M aí, não é, a nenhum título, não problemático, é um conceito difícil, né? E o Douglas North, o pai da teoria institucional, um deles, né, diz que a teoria da mudança econômica é provavelmente impossível, né? Isso não é para desanimar ninguém, é só para a gente ter cautela com o que os economistas falam, né? Curiosamente, o FMI é um organismo voltado para a estabilização da moeda, das finanças, né? Mas ele também tem escrito sobre desenvolvimento. E quando ele fala sobre desenvolvimento, ele soma várias coisas, para além do PIB, da moeda, da inflação, né? Então, a gente poderia dizer, de maneira precária, que hoje desenvolvimento é o somatório de crescimento, né? Sem crescimento, possivelmente não há desenvolvimento, embora depois alguns até duvidem disso, né? Tem que aumentar a inclusão, reduzir a desigualdade e trabalhar com a questão do clima. Isso é o que pensa o FMI, pensa o Banco Mundial, também trabalha nessa mesma linha, né? Portanto, é algo bem mais complicado do que normalmente se trabalha, e nos manuais de economia, normalmente, é teoria do crescimento, né? E não é teoria do desenvolvimento necessariamente. E, quando fala de desenvolvimento, está pensando, sobretudo, crescimento de renda e de renda per capita, né? Redução de desigualdade, eventualmente, né? No contexto histórico, nós estamos num momento de transição, né? Um desses raros momentos de transição que acontecem de séculos em séculos. No caso de um mundo dominado pelo eixo ocidental e em transição para o eixo asiático, né? Se bem que Índia e China acham que simplesmente o mundo está retornando ao que era no século XIV, XV e XVI, depois já um pequeno parêntese, né? Porque, para quem tem 5.000 anos de história, esses séculos são um período muito curto, né? E alguns países, o Japão é um deles, né? Noruega, Dinamarca, enfim, os nórdicos já estão namorando a ideia de que crescimento não é mais importante, né? E que, portanto, para vários países que já tenham atingido, países e grupos, né, sociais que já tenham atingido um nível satisfatório de renda, é possível que a prosperidade não deva depender mais do crescimento. Talvez a prosperidade dependa do decrescimento em vários aspectos. Os meus filhos, tenho 4 filhos, nenhum nunca pediu um carro, graças a Deus, são bastante econômicos e estão todos num processo de redução de quantidade de coisas que tem em casa. A mãe, que é contrária a isso, compensa os 4, mas, felizmente, 2 já saíram, então a quantidade de coisas fica mais ou menos equilibrada, né? Então, prosperidade sem crescimento é um tema importante. Então, é curioso, porque, se já era difícil, hoje está quase impossível definir o que é desenvolvimento, e países que, obviamente, são desenvolvidos estão começando a enfrentar reveses, né? Em fundamentos muito básicos da sua sociabilidade, né? E, por que não dizer, do seu próprio desenvolvimento no sentido econômico, né? Agora, eu pego muito artigo de jornal, esse é bem recente, aí, dia 8 de dezembro, né? Uma matéria do New York Times, que saiu no estado de São Paulo, e que fala sobre a questão da ascensão, mobilidade social na Alemanha, como ela está diminuindo, né? Tem menos gente subindo a escada que leva para o andar superior e mais gente começando a descer a escada rolante. No passado, talvez a velocidade e a quantidade fosse diferente, mas praticamente todo mundo estava subindo a escada rolante. Agora, muitos estão descendo a escada rolante, o que explica boa parte desses movimentos que a gente vê mundo afora de contestação da ordem estabelecida. Agora os coletes amarelos, né, na França, surgindo para contrariar alguma coisa que parecia bastante pacífica, né? E no Brasil, quando esse movimento todo de tendências e contra-tendências se manifesta, ele opera sobre uma realidade já muito desigual. No mundo do trabalho, que é só um pedaço da desigualdade, e é talvez a menor das desigualdades brasileiras, nós operamos num contexto de distância de remuneração muito maior do que, inclusive, a Argentina, né, e a Alemanha e Japão. Vocês veem lá que, no caso da Alemanha, os níveis mais altos ganham 5 vezes mais do que
os operários, no Brasil, 34 vezes. Talvez algum economista tenha uma explicação baseada em econometria para a diferença de produtividade do CEO e do operário, mas é bem possível que isso reflita muito mais uma questão cultural, distância de poder, do que propriamente uma questão estritamente econômica, produtividade de cada indivíduo, né? E, portanto, a percepção de desigualdade já é grande entre os empregados. Como uma parte desses empregados deixarão de ser empregados, ou estão deixando de ser empregados, isso só vai solapar mais as bases da sociabilidade, né? No nosso caso em particular, boa parte do processo de industrialização ocorreu sob a hegemonia americana, que foi lá desde os anos 30 até a década de 90, grosso modo, né? Século XX, vamos dizer assim, o final da hegemonia britânica e a passagem para a hegemonia norte-americana, e essa ordem, ela foi uma ordem que propiciou o crescimento em boa parte do mundo, né? Vários países se industrializaram, uns mais, outros menos, sob a liderança dos Estados Unidos, no nosso caso em particular, né? A entrada na Segunda Guerra Mundial trouxe benefícios evidentes, seja a construção da Siderúrgica Nacional e depois a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, particularmente importante para o BNDES, porque foi o antecedente imediato, né? E, como subproduto prático, além também da indústria de base, a indústria de bens de consumo duráveis, como no caso da indústria automobilística, né? Isso foi feito durante um período que havia uma teoria do desenvolvimento dominante no Brasil e em vários países latino-americanos, que era a teoria da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, né? Ainda existe, né? Fica lá no Chile, Santiago, num lugar muito bonito, no pé da cordilheira, mas a sua visão sobre desenvolvimento mudou um pouco, né? É uma abordagem hoje bastante desfavorecida, digamos assim, nos meios de comunicação. Não faz parte do referencial teórico da maior parte dos economistas bem-pensantes, mas ela foi essa orientação que guiou, digamos assim, boa parte das políticas, né? E isso basicamente tinha a ver com a ideia de que havia um centro e uma periferia, o centro industrializado, a periferia produtora de produtos primários, minerais ou agrícolas, e que estar num grupo ou estar no outro determinava boa parte das possibilidades em termos de renda, riqueza, renda per capita e tendência, né? Porque a tendência seria um aumento da diferença, da distância relativa entre países ricos e países pobres. Seria possível passar de um grupo para o outro em condições muito específicas, normalmente por uma crise internacional, e graças a políticas de governo que deveriam promover ativamente a industrialização, que durante um bom tempo foi percebido como sinônimo de desenvolvimento, né? Com o passar do tempo, mundo afora, mas no Brasil em particular, essa associação se tornou bem menos forte ou bem mais fraca, né? Hoje tem gente que diz que a indústria simplesmente não é importante, né? Alguns economistas e mesmo, eventualmente, políticos chegam a afirmar isso, o que parece não fazer muito sucesso na China, por exemplo, né? Um economista que falasse isso na China estaria desempregado, ato contínuo, né? Mas eles não estão na China, então eles podem falar isso, né? Nós montamos um modelo tripartite muito particular, que é o chamado tripé, né? Foi uma associação entre o capital privado nacional, o capital privado estrangeiro e o capital estatal, com uma divisão de setores bastante específica, pouco cada macaco no seu galho, quase um pacto de não competição. Em alguns casos havia, inclusive, proibição formal de presença de capital estrangeiro ou proibição formal de avanço do Estado ou do setor privado, né? De tal maneira que isso permitiu um crescimento muito rápido, e quem consolidou isso foi o Plano de Metas, né? Não por acaso, uma das figuras emblemáticas do Plano de Metas é o Juscelino Kubitschek, num carro nacional produzido por uma multinacional alemã, né? Anos depois, um outro mineiro tentou reeditar essa mesma cena, né? Mas aí já não funcionou muito bem, como a gente sabe, né? E a criação de empresas estatais é parte desse movimento, diga-se passagem que não foi específica do Brasil, né? Embora se fale muito sobre isso. Na Europa, eles usavam outro nome, chamava nacionalização de empresas. Na América Latina, chamava estatização.
o uso das palavras é muito importante do ponto de vista político, né? E isso tem muito a ver, tem menos a ver com a ideologia nacionalista e mais a ver com as circunstâncias do comércio mundial. Nenhum país, nem europeu, apostou na ideia de depender do aço alemão, porque depois da Segunda Guerra Mundial, primeiro estava todo mundo se reconstruindo, e mais adiante, mesmo que o aço alemão fosse melhor do que o aço espanhol, você não ia tomar a decisão de fazer sua indústria de automobilística depender do aço alemão, porque os alemães já tinham invadido todo o mundo 2 vezes, né? 30 anos ou 20 anos antes. Portanto, era uma decisão politicamente impensável, né? E o Brasil estava nessa mesma vibração. Sobraram afora alguns setores industriais, não irrelevantes, obviamente, eu só estou forçando o argumento aqui, né? Para o capital privado nacional, ali é um setor de comércio, Casas da Banha, né? Não sei se Casa da Banha tinha no Espírito Santo, mas no Rio de Janeiro, na minha infância, era uma das cadeias líderes de supermercado, né? E a indústria, curiosamente, uma das mais interessantes, né? O setor bancário. Está ali uma figurinha da agência do Bradesco em Marília, nos anos 40. Né? Até hoje, curiosamente, um dos setores menos internacionalizados. Como vocês sabem, enfim, esse processo foi fomentado pelo Estado, havia um sistema de proteção contra a concorrência estrangeira, a lei do similar nacional era algo com muito impacto. Aqui, uma lembrança carinhosa para mim, o grande doutor Ulisses Guimarães, ali como deputado, assinando o que é isso? Um decreto, não sei, um despacho, enfim, sobre benefícios da lei de similar nacional, sistema que foi derrubado depois, ao longo do tempo, sobretudo com o Collor, né? E isso levou a que alguns tenham chamado o sistema de substituição de importações brasileiro de um protecionismo frívolo, né? Porque, no final dos anos 80, o coeficiente de penetração das importações era 5%, alguma coisa assim, se tirasse petróleo, né? Basicamente, era uma economia autossuficiente em termos de produtos. No entanto, os carros brasileiros, alguns deles fabricados por multinacionais, foram chamados pelo Collor de carroça, o que significa dizer que não é exatamente a propriedade do capital que vai determinar a qualidade do produto, mas talvez condições institucionais que vão além disso, né? Temos aqui uma pequena exceção, né? Ali embaixo do Gurgel, né? Meu pai chegou a ter um Gurgelzinho desse, que foi a única tentativa que levou um pouquinho mais de tempo de ter um fabricante nacional num setor de ponta, né? Isso tudo foi revertido a partir da abertura do Collor e aquele tripé foi desfeito, né? Várias empresas estatais foram privatizadas, primeiro em direção ao capital privado nacional e hoje já em direção ao capital multinacional. Houve diferentes fases, né? E também as empresas multinacionais começaram a entrar em setores onde antes basicamente só tinha empresa privada nacional. Portanto, a base da política industrial ela se desfez, o que torna mais difícil qualquer tentativa de reeditar políticas semelhantes ou mesmo modernizadas daquilo que foi feito nos anos 50, 60 e 70. E agora, com o agravante de que está havendo um movimento de placas tectônicas, né, em termos geopolíticos e econômicos, porque se o século XX foi o século do Oceano Atlântico, o século XXI possivelmente é o século do Oceano Índico, né, que vai voltar a ser o eixo, já é, nesse momento, né, o eixo dinâmico dos negócios no mundo. E isso traz consequências práticas gigantescas, né, para um país em desenvolvimento como o Brasil, sendo o primeiro deles que a nossa indústria, que tentou alcançar alguma posição relevante no mercado mundial, ela hoje se defronta com novos gigantes, asiáticos, no caso, com marcas fortes, com grande capacidade de fixação de mercados consumidores, redes de distribuição, seja numa primeira leva os japoneses, depois os coreanos e agora, mais ainda, os chineses, né? Portanto, a competição se torna cada vez mais difícil. E isso faz... Isso faz com que... Você consegue voltar aqui? Isso faz com que as nossas empresas tenham alguma dificuldade, né? E você vê se as marcas mais valiosas, a diferença, né, de um grupo para o outro. Aqui no Brasil, a gente tem um monte de banco com marca mais valiosa,
nada contra os bancos, eu trabalho num, né? Mas não é exatamente o setor que mais cria riqueza, certamente extrai muita riqueza, mas não necessariamente cria muita riqueza. Cerveja também, nada contra a cerveja, muito favorável à cerveja, mas tampouco é um dos setores mais dinâmicos, né? Petróleo e recursos naturais, um bocado de serviço, distribuição, comércio, né? E um pouquinho de indústria, né? E setores, quase todos eles, industriais bastante leves, né? Embora também alguns deles com margens interessantes e com casos muito relevantes, como o caso das Havaianas, que se tornaram uma das poucas marcas mundiais do Brasil, né? Graças a uma boa noção de posicionamento de mercado. De novo, eu fiz essa bobagem. Desculpa. Ok. Isso está preocupando muita gente, tá? Se depois vocês quiserem ver, na apresentação vai estar lá o link para esse documentário de uma TV alemã sobre a relação da indústria chinesa com a indústria alemã. Ela fala por si só, o nível de preocupação é altíssimo entre os alemães sobre a maneira como os chineses lidam com as indústrias. Isso não é exportação chinesa para a Alemanha, isso é empresas alemãs que foram para a China trabalhar em joint ventures com chineses e que hoje não tinham opção, mas que estão com um segundo pensamento a respeito disso, né? E tem uns caras aí grandes para caramba também, bem preocupados com esse negócio todo, né? E estão causando um estrago no mercado gigantesco, né? Você vê aí, quem diria, né? Buy American, hire, compre os Estados Unidos, contrate americano, vamos fazer a América grande de novo, a América em primeiro lugar, e o que muitos pensávamos que era bravata, está se tornando realidade, e, curiosamente, num estilo meio jogador de pôquer, tem produzido alguns resultados surpreendentes, né? Seja no campo geopolítico, né, com a Coreia do Norte, e agora talvez até no campo econômico, com a China. A gente não sabe se isso vai durar, mas, no curto prazo, trouxe ganhos para eles e instabilidades para os outros, né? De modo que, se lá atrás era o Juscelino dirigindo o Fusca, né, agora nós temos os chineses comprando tudo, já compram o nosso minério, já compram a nossa soja, compram hidroelétrica em leilão, né? Acabaram de comprar um dos poucos unicórnios que a gente tem, a 99 Táxi, né? E compram o argentino mais amado do Brasil, que é o Conca, ali embaixo, grande tricolor, não é isso? Saudoso. O tricolor hoje vive de passado, então desculpa falar sobre isso. Tem que sobrar alguma coisa para a gente, né? Eu só espero que o Brasil também não viva de passado. Então, a gente precisa trabalhar muito para que isso não aconteça, né? Agora, é complicado. Tem um cara interessante, não sei se ele já veio aqui, Paulo Gala. Eu recomendo que vocês tragam ele aqui para conversar, né? É um cara que escreve sobre complexidade, que talvez seja uma nova forma de encarar o velho estruturalismo cepalista, né? De maneira mais sofisticada, provavelmente com muito mais dados, muito mais informações, e a teoria, a evidência, né, a constatação da armadilha de renda média fica um pouco marcada aí nesse slide, pelo qual a Coreia conseguiu superar, graças ao aumento da complexidade econômica, e o Brasil ficou estagnado no meio do caminho, né? É como se a Coreia hoje estivesse disputando a Premier League ou a Liga dos Campeões, né? E o Brasil ainda estivesse ali no meio da segunda divisão, mais ou menos assim, né? Na verdade, são quase esportes diferentes. Então, dizer que é tudo futebol não é bem a analogia mais apropriada, porque começa a haver uma diferença de qualidade, né, entre um jogo e o outro jogo. A natureza talvez vá se tornando diferente com o passar do tempo. A desindustrialização é um fenômeno, vocês sentem isso muito mais do que eu, embora os economistas também discutam se há desindustrialização ou não. Existem artigos para um lado e para o outro, né? É o tal do C, né? E alguns acham que commodities e agropecuária não vão salvar o Brasil. Eu sou suspeito, eu adoro a agroindústria, acho que é um setor fabuloso, tem um papel gigantesco, mas, do ponto de vista de emprego, certamente não é o caso, né? Porque é um setor que está empregando cada vez mais gente,
tem os melhores empresários do Brasil, do mundo, né? Se há um setor em que o Brasil tem empresários líderes mundialmente, é o setor agropecuário, e eles são muito rápidos na adoção de tecnologia, talvez mais rápidos do que outros setores, né? E conseguem manter essa liderança, mas à custa de muito emprego, né? Não tem mais cortador de cana em vários lugares, e hoje o cara trabalha dentro de uma máquina que custa quanto? Quase R$1 milhão, com joystick, ar-condicionado, ouvindo Leandro Leonardo, outro cantor assim, né? E mesmo no ponto de vista de crescimento, alguns fatores parecem ser bastante desfavoráveis. Essa figura não ficou tão clara quanto poderia, mas esse é um estudo também do Michael Spence, prêmio Nobel, né? Baseado numa revisão de literatura e de políticas de vários países ao longo do mundo, reunindo características de países que crescem muito. E essas características são 5 blocos, né? Um ligado à abertura ao exterior, o outro, estabilidade macroeconômica, o outro, orientação para o futuro, com alto investimento e alta poupança, o terceiro, alocação de recursos, se segue mercado ou se não segue, e o 1, 2, 3, 4, e o quinto seria ali aquela bolinha verde, liderança e comprometimento desses líderes com o crescimento. Depois, se vocês quiserem olhar com calma e dar uma nota para cada um desses, para o Brasil, o resultado não é muito animador, né? Sobretudo porque o primeiro, a abertura ao exterior, importação de conhecimento e exploração da demanda global, não é algo fácil para nós ainda, melhorou, mas é difícil. Estabilidade macroeconômica, ok, mas as finanças públicas não estão no melhor estado. Orientação para o futuro, alto investimento, resultado muito ruim para o Brasil. A alocação de mercado, até que é razoável, e liderança comprometida com o crescimento, com credibilidade, também não é o caso. E todos esses ingredientes são muito frequentes no caso asiático, né? E isso se reflete na questão de produtividade. Vou andar um pouquinho mais rápido aqui para não estourar o tempo. Tem alguém controlando o tempo? Por favor. E você pode olhar a produtividade de várias maneiras, né? Desculpe o slide muito simplesinho, fui eu que fiz. E eu vou passar por vários desses aspectos da maneira mais rápida possível. Todo mundo fala sobre produtividade, né? Todos os organismos estão falando muito sobre produtividade, porque é questão de sobrevivência, né? A OECD, o Banco Mundial, o IED, o próprio FMI preocupado com produtividade, porque é a base do crescimento. Se crescimento ainda é importante, produtividade é essencial, porque é ela que produz crescimento sustentável. Como disse o Paul Krugman, no longo prazo é praticamente tudo, né? E isso inclui também inovações, novas ideias. O conceito é bem antigo, né? Foi Adam Smith que trouxe produtividade para o centro do debate econômico, um dos fundadores da teoria econômica. E a produtividade seria também a base para o crescimento de salários reais. Curiosamente, um dos dramas do período moderno é de que essa correlação entre produtividade e salários reais ela se desfez, né? Então, nos países mais avançados, a produtividade real tem crescido muito mais rapidamente do que os salários, o que está levando a um problema sério de legitimidade dos sistemas sociais, políticos e produtivos, porque a perspectiva do filho é ter uma renda menor do que a do pai. A ideia de que o filho vai se tornar gradativamente mais rico do que o pai, ela está comprometida para vários grupos sociais em vários países, né? Agora, embora seja tão importante, também ela é altamente controversa do ponto de vista de medição e de tendência. Esse é um estudo do Banco da França mostrando como não há uma tendência clara e, se houver no período mais recente, ela é declinante da produtividade, o que é um resultado até contraintuitivo, né? Porque a gente imagina que a produtividade está subindo incessantemente, mas uma coisa é a produtividade de alguns setores estar subindo muito. Se esses setores empregam poucas pessoas, a produtividade média pode, de fato, estar caindo, né? Então, a maneira como se mede influencia radicalmente o resultado. Agora, o fato é que o século da Ásia está traduzido nesse slide. A produtividade asiática ela não para de crescer, né? Ao longo do tempo, de maneira muito rápida. E todo mundo está preocupado com isso.
porque é difícil competir com asiático. Eu fiz um curso muito bacana, e foi a 5 lugares do mundo, sendo um deles de Botafogo, do lado da minha casa, mas os outros eram bem distantes. Um deles foi na China. E um chinês lá, de uma empresa, ele mostrou o estudo que ele fazia sobre os consumidores e características de cada povo, né? E ele disse, por exemplo, quando você vai trabalhar com coreanos, você precisa saber que a semana coreana é composta de 7 dias, sendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 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 né? Ou seja, basicamente, são 7 dias de trabalho. Um coreano do meu curso, depois de uns 3 uísques, né, que é só assim que ele vai falar um troço desse, ele, com lágrimas nos olhos, disse que ele percebeu que trabalhava demais quando o filho de 6 anos pediu de presente de aniversário um terno igual ao do pai, porque ele só via o pai de manhã, na hora do café, com o terno e a gravata. Aí ele passou a trabalhar só 6 dias na semana e não 7, e tirar férias de 5 dias. Mas assim, é enlouquecedor. Não tem como ganhar desses caras. Se for trabalhar da mesma maneira, não tem como, porque a gente não faz o que eles fazem, né? E o resultado é que a renda per capita desses caras aí está subindo muito rapidamente, né? O salto da renda per capita da China e da Índia. A Índia ainda atrás, mas com uma vantagem do atraso, portanto, capaz de recuperar essa distância muito rapidamente, sendo que a Índia tem dificuldades, talvez, institucionais e políticas maiores do que as da China, níveis de desigualdade maiores do que as da China, porém tem um estoque de mão de obra qualificada para o novo milênio gigantesco, né? Contei a história na hora do almoço, né? Um dos modos era na Índia, e aí, no dia do intervalo, eu fui visitar um palácio de um marajá. Estava do lado de fora tirando foto, vi um grupo de crianças, assim, bonitinhos, todos uniformizados, com o professor. Aí eles vieram para mim, tiraram uma foto de mim, eu tirei foto deles. Aí o professor veio para mim e disse assim: muito prazer, de onde o senhor é? Sou do Brasil, que bom, veio tão longe, obrigado por estar aqui no nosso país, na nossa cidade. O senhor é o quê? Engenheiro ou médico? Essa é a pergunta que ele me fez. Ou seja, são dezenas de milhares de engenheiros e médicos formados todo ano, ganhando $500 por mês, né? E se sentindo felizes porque eles saíram da pobreza, vários deles, para a classe média, sustentam os pais, os irmãos e os avós, e com um nível de formação altíssimo. A taxa de suicídio de estudantes na Índia acho que é tão alta quanto do Japão e da Coreia. É um dado que eu não sabia. Esse é mais um quadro que mostra, né, qual foi o crescimento, olha lá, na ponta direita, os mais altos, né, dos períodos, das décadas recentes. É exatamente Coreia, China e Índia. E o Brasil não está nesse... A América Latina está aqui no meio, né, bem baixinho. Curiosamente, o crescimento da produtividade da América Latina mais baixo que o do Japão, que é um país que já tinha níveis de produtividade muito altos, né? Portanto, é muito preocupante a situação brasileira. Como é que se mede a produtividade? É uma conversa longa de economista, nem eu sou a pessoa mais indicada para falar isso, mas ela tem 3 componentes básicos, que é a relação capital-produto. Quanto mais capital em relação a uma unidade de trabalho, mais produtivo vai ser, né? Um cortador de grama com um cortador manual, corta não sei quantos metros por dia, com uma maquininha, corta não sei quantos jardins por dia. A escolaridade do trabalho e a produtividade total dos fatores, que é talvez o elemento mais importante, só que é estimado por resíduo, curiosamente, né? E a função de infraestrutura, qualidade educacional, barreiras à competição, desenvolvimento financeiro, estabilidade econômica e política, instituições. Só a lista já dá para perceber que nós temos problemas com esse elemento aqui, temos problemas com o capital humano e, eventualmente, temos problemas por causa do subinvestimento com o fator mais clássico, que é a relação capital-produto. Não espanta que a gente está atrás do Chile e da Argentina em matéria de produtividade. Portanto, esse resultado é muito ruim. O aspecto positivo é que, eventualmente, ajustes podem permitir um crescimento muito rápido desse fator, que é essencial para o desenvolvimento econômico. E, quem sabe, se no final
dos anos 70 e início dos anos 80, o Brasil estava numa situação melhor do que a da Coreia e, portanto, era considerado como possível nova potência logo ali adiante. Hoje é francamente superado e a Coreia está crescendo rapidamente para se aproximar da produtividade americana, que continua sendo, na média, a produtividade referente no mundo, né? O resultado aqui é a produtividade total, ali era a produtividade do trabalho, né? Aqui é a produtividade total dos fatores, ou seja, fatores mais sistêmicos, portanto, mais difíceis de resolver. De novo, a Coreia crescendo rapidamente, o Brasil declinante e estagnado nos últimos anos. O resultado é que o PIB per capita da Coreia está se aproximando do PIB per capita americano e o brasileiro está parado ou em redução, cerca de 20% do PIB per capita americano. Mais um gráfico que mostra isso. A improdutividade já chega ao ponto de alguns chamarem, a própria The Economist falar de que os trabalhadores brasileiros são gloriosamente improdutivos, né, praticamente um esculacho, né, com depoimentos, né, de empresários americanos. E veio que ali embaixo, filas, engarrafamentos, prazos perdidos e outros atrasos têm sido tão onipresentes que os brasileiros se tornaram anestesiados, disse o saudoso Regis Bonelli, falecido, né? A produtividade brasileira é baixa por vários fatores, não vou ler, vocês vão ter a apresentação depois, todos bastante conhecidos, né? Boa parte deles de caráter sistêmico, portanto, que dependem muito mais de uma ação cooperativa, de colaboração entre os vários atores, do que de qualquer ator individual isoladamente, né? Eventualmente, o 3 ali, né, que é a questão do investimento das empresas em treinamento pode ser resolvido dentro de casa, mas os outros são todos relativos a questões sistêmicas, né? Quando você perde indústria e transfere empregados para o setor de serviços, a produtividade cai, ainda que o emprego possa até ser mantido, porque a produtividade da indústria, na média, é maior que a produtividade dos serviços, ainda que haja serviços de alta produtividade, embora eles não sejam ainda frequentes no Brasil, né? Isso tem muita relação com o nosso grau de escolaridade. O Brasil está muito mal classificado, né, dos indicadores de... aqui, de novo, não saiu, o Brasil está ali no meio. O Brasil está aqui, ó. Portanto, muito mal classificado nos testes de ciências, que é o que mais importa para efeitos da nova onda de desenvolvimento. E, na linha do que foi mencionado antes, né, as competências técnicas são atrofiadas, mas também as cognitivas e as socioemocionais, né? Porque o estar em grupo, viver em grupo, é alguma coisa difícil para muitos dos nossos jovens. Talvez seja uma questão geracional, em parte, mas também há, obviamente, uma distância entre os mais pobres e os mais ricos, né? Portanto, é uma somatório de problemas, né? A gente continua inovando pouco, estamos no meio da tabela aí de novo, né? O Brasil ali, um monte de país inovador lá na ponta, a China com esforço muito grande, ali aquela bola amarela, mais alta do que o Brasil, e os desafios são gigantes, já foram mencionados aqui, né? Afetam todo mundo numa velocidade inacreditável, a tal ponto que o Fórum Econômico Mundial está pensando nessas coisas, está conversando sobre isso o tempo todo, né? E nesse trabalho muito interessante, o futuro dos empregos, né? Ele diz quais seriam as habilidades para o novo contexto. A mera leitura dessas habilidades já mostra o tamanho da nossa dificuldade, né? Como é o nosso sistema de ensino em relação à resolução de problemas complexos? É baseado no ensino de conteúdo ou na solução de problemas? A solução de problemas é um método de ensino, e não é qualquer professor que consegue trabalhar com esse método. É um método de aprender completamente diferente de você abrir um livro e ler, né? Pensamento crítico, não creio que seja algo tão valorizado assim, né?
nas escolas, nas empresas, na sociedade. Criatividade, liderança, inteligência emocional aparece aí, né? Portanto, basta listar para ver o trabalho que a gente vai ter. É uma mudança muito grande. Essa mudança não adianta acontecer num canto da sociedade. É claro que isso acontece naquele canto, eventualmente boas ideias surgem ali, o cara gera um negócio fabuloso, um 99 da vida, e ele fica rico, ótimo, é bom para o Brasil, é bom para ele, mas não resolve o problema do país. E aí, o Fórum Econômico Mundial diz, até já, né, matemática e inglês. Alô, trabalho, equipe e comunicação. Isso só vale para quem já sabe matemática e já sabe inglês. É adicionar, né? Não é no lugar de. Tem que ler direito essa frase, né? Tem uma questão de interpretação. Se nós temos problemas básicos de matemática e de português, não adianta ter espírito de equipe, não resolve, né? Eu prefiro ter um CDF que não colabora muito do que um ignorante que colabora, porque esse cara não vai me ajudar no desafio de resolver problemas complexos, por mais boa vontade que ele tenha, né? O resultado é a eliminação de empregos, o próprio FMI está preocupado com isso, tem muitos países discutindo o que fazer, né? Seja reduzir a velocidade de adoção de novas tecnologias, o que parece virtualmente impossível, né, de controlar, seja, no limite, a criação de uma nova sociabilidade com uma renda mínima universal, que parece ser um caminho absolutamente inevitável. Então, quanto antes a gente começar a pensar nisso, melhor. O que, para um fiscalista, soa como uma coisa absolutamente inaceitável nesse momento, né? Não consegue nem pagar as contas do presente, que dirá as do futuro, né? A Bain Company, que é uma consultoria muito famosa, também está alertando para as dificuldades da combinação dessas tendências, né, no mundo do trabalho, gente mais velha, automação, aumento da desigualdade, tudo isso acontecendo em meio a mudanças de placas tectônicas, né? A OECD, no nível dos ministros, também com documentos a respeito de produtividade e inclusão. Esses dois elementos têm que andar juntos, do ponto de vista da reflexão. Não dá para achar que o mundo da produtividade é um mundo maravilhoso, porque ele tem seu lado negro, digamos assim, da força. E, em particular, quando a gente olha as firmas, você vê que a distância entre as firmas mais avançadas e as outras firmas está aumentando. Portanto, não é apenas que alguns trabalhadores estão sendo desempregados. Muitas firmas estão no caminho da destruição, né? É uma questão de tempo para algumas delas, a menos que elas encontrem algum nicho, né? Para não ficar só na economia, avançar um pouquinho, e finalizando já no nível da sociedade, depois a gente pode conversar um pouco mais. Eu diria que uma parte da dificuldade tem a ver com elementos soft, que são cultura e poder. A taxa de inovação, ela tem uma relação direta com a maneira com a qual as pessoas se relacionam no ambiente de trabalho, né? Tanto é que esse tal do design thinking, aí, que muita gente já está estudando, né, já está bastante conhecido, ele é normalmente formado por times de iguais, né? A ideia de manda quem pode e obedece quem tem juízo é uma ideia anti-inovação, né? No entanto, essa é a nossa cultura, né? Nós somos brasileiros, tem a casa, tem a rua, já falou Roberta Mata, e isso é um fator de anti-inovação. Portanto, quem trabalha em empresa, quem é dono de empresa, quem é diretor, quem tem cargo de chefia, precisa estar consciente disso. E às vezes, tem que tomar uma vacina contra a sua própria tendência, porque, do contrário, vai perder os mais novos e vai ser menos inovador, e, com isso, vai ter dificuldades de seguir no mercado. As organizações estão mudando, né? Supostamente, as organizações vencedoras são do tipo à esquerda e não as hierárquicas, embora também tenha poder, né, nas organizações em rede, é um poder diferente, talvez, mas os mais jovens querem trabalhar em organizações desse lado aqui, do lado esquerdo, né, que são ligadas, talvez, à complexidade, que é um tema muito pouco tratado, né? Como é que a gente gerencia num ambiente de alta complexidade? Isso até merece depois uma conversa mais específica. Curiosamente, a gente falava isso no almoço, né?
os militares, os exércitos, as Forças Armadas, que são a referência em administração, a origem do pensamento de administração e do pensamento de estratégia, tidos como hierárquico-funcionais, já resolveram esse problema. Tem forças especiais, e essas forças especiais nada mais são do que as tais equipes de alto desempenho que a gente vai estudar nos cursos de gestão mundo afora, né? Equipes altamente motivadas, com recursos, capazes de resolver os problemas, com autonomia, tudo que no mundo do trabalho é mais a exceção do que a regra. Mas os militares, para resolver um problema complicado, complexo, eu preciso desse tipo de equipe, né? Até PM do Rio já fez isso, né? O BOP nada mais é do que uma equipe de alto desempenho para resolver um problema muito específico. A maioria das organizações brasileiras não consegue operar dessa maneira. E isso tem muito a ver com cultura. Embora seja economista, eu acho que esse talvez seja o maior dos obstáculos, porque a gente fala pouco sobre ele, né? Que é a questão do sabe com quem está falando. E aí outra pessoa que eu recomendo que vocês conversem, a Carmen Migueles, alguns terão conhecido já, né? Talvez é uma das maiores pensadoras e estudiosas sobre o tema de cultura nas organizações brasileiras. Ela publicou um artigo muito bom sobre distância de poder e foco na tarefa como fatores de redução da produtividade. Algo que pode ser combatido e, digamos, revertido no nível das organizações. Mas isso requer um autoexame e uma autocontenção de quem tem poder de chefia. E é uma questão social, não é uma questão individual. Claro que o trânsito é pior em alguns lugares do que outros, né? O do Rio é particularmente ruim. Então, quando 3 motoristas de ônibus que estão cumprindo uma função pública, é um serviço de utilidade pública, né? Eles fazem isso com seus carros, bloqueando a passagem dos outros, e provavelmente o lado de fora, à esquerda, vai ultrapassar os outros para parar na frente, e aí o que está atrás vai sair, e aí com isso vai perder alguns minutos de dezenas de carros, né? É uma sociedade que tem dificuldade com produtividade, porque ela coloca o indivíduo à frente do resto. E, curiosamente, as sociedades mais produtivas são as sociedades onde o indivíduo segue a regra do grupo. Sejam os nórdicos, né? Sejam os asiáticos, eventualmente os americanos em algumas situações, né? Meu filho mandou eu não ser tão pessimista, aí eu tentei pensar incompletamente, né, quais áreas poderiam ser aproveitadas. Eu não sou especialista nisso, então é só para a gente conversar, né? O trabalho de vocês é muito mais completo que qualquer elucubração que eu tenha feito. Mas, como país, né, o que a gente poderia vislumbrar como oportunidades de crescimento com o mínimo de inclusão? E o meu critério foi esse, né? Crescimento com inclusão e redução de desigualdade. O primeiro é aceitar que o Brasil, se tem a chance de ter uma marca, eu diria que é a marca da sustentabilidade, né? Exatamente pela sua capacidade de produzir commodities, sobretudo agrícolas, com conservação e até, ao contrário, com recuperação de florestas. Nenhum país do mundo tem a tecnologia, a vontade, a capacidade de fazer isso, o Brasil tem. E ele poderia colocar isso como a grande marca nacional, espalhando essa ideia de sustentabilidade para todos os setores, né? O outro é um assunto sobre o qual pouco se fala. Hoje em dia se fala de cidades inteligentes, né? Lá no banco, inclusive, tem publicações sobre cidades inteligentes. Eu acho ótimo. Eu não quero cidade burra, mas eu acho que nós estamos na agenda do século XIX ainda, né? Quando a Rainha Vitória, na Inglaterra, preocupada com a saúde dos cidadãos, operários, inclusive, resolveu determinar que as cidades precisavam ter praças arborizadas. Porque o cara morava numa casa sem vergonha, cheia de fuligem, mas pelo menos ele podia caminhar numa praça, tomar sol nos 10 dias de sol que tem na Inglaterra, tomar sol numa praça sem pagar nada. Você anda pela Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que alguns trechos ficam a 10 quilômetros do centro da cidade, né? Uma logística fabulosa. Não tem árvore, não tem praça, só casa baixa, porque tem limitação de gabarito, é uma coisa absolutamente inacreditável, né? Pronta para ser adensada e ter moradia boa. Se for inteligente, melhor, mas se resolver
área verde, saneamento e segurança, que é, digamos, a coisa básica, né, e transporte, já estaria ótimo. E aqui são bilhões e bilhões de reais a serem investidos nesse tipo de projeto. E não dá para o governo resolver isso, tem que ser associação com o setor privado. Junto com sustentabilidade, talvez seja um dos únicos países em que a alegria ainda tenha valor, todo mundo se encanta com isso, né? Embora a gente esteja se esforçando para destruir essa imagem da tolerância. E, obviamente, um que já está aí bem claro, que seria recursos naturais e logística. Isso não tem muito o que fazer, né? Isso já está dado e a gente vai continuar nessa trajetória. Os outros requerem, talvez, mais esforços do que esse quarto aqui num canto. É isso. Obrigado. Bom, gente, vamos talvez encerrar o evento com uma... Paulo, muito obrigado pela palestra, sim, excelente, como sempre. E trazer aqui para o encerramento desse evento, esse importante documento que estamos lançando. Ele vai se encontrar na saída. A doutora Silvia, no comando, já liberou que podemos pegar. E aí, o nosso presidente falar poucas palavras aqui. Avançada a hora. Obrigado, presidente. Bom, boa noite a todos. Realmente, de forma muito breve, quero agradecer o Paulo pela palestra aqui hoje, quero agradecer a presença do Álvaro, né, do Ângelo, do Zé Eduardo, que estava aí conosco, Luiz Paulo, Veloso Lucas, Buffon, Marília, que é fundamental, a grande parceira na Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Né, quero agradecer e registrar a presença do nosso superintendente eleito do SEBRAE, o Pedro Rigo, que está aqui conosco, e dizer que isso eu considero o dia de hoje, Santive, né, e aí fazer um especial agradecimento a toda a equipe do IDES, que liderou o trabalho, é praticamente um kick-off, né, do que a gente realmente ambiciona. Né, assim, a gente, de fato, quer construir com o Estado do Espírito Santo, com o governo do Estado, com a sociedade, né, um novo ciclo de desenvolvimento para o Estado, né, um ciclo que traga, né, uma indústria de maior valor agregado, uma indústria que se relacione cada vez melhor com a sociedade como um todo, né, buscando o equilíbrio e a oportunidade para um maior número de pessoas possíveis. Os desafios são grandes, o Paulo colocou aqui para a gente, né, às vezes assustam, né, Luiz Paulo? Né, tem que ficar esperto. Né, o desafio da produtividade, a gente carrega ele há muito tempo e continuamos não saindo do lugar, então a gente precisa agora, de fato, de ações, de atitude, né, para colocar a indústria brasileira, a indústria capixaba, num patamar de competitividade muito maior. Então, eu quero agradecer e dizer que fevereiro, é isso, a gente entra na rota agroalimentar, é a primeira semana, mas o documento da rota agroalimentar vai ser entregue em fevereiro, né? Então, é a primeira entrega mais detalhada e consistente do Indústria 2035. Então, obrigado a todos por estarem aqui com a gente. Precisamos de todos juntos nessa construção coletiva, né? O papel da federação é o papel da indução, de propor, de discutir, né? de dar o caminho, mas a construção é feita de forma coletiva, em especial com o governo do Estado. Tá bom? Então, agradeço, obrigado a todos e tem um coquetel, o Santive abriu a mão hoje, tem um coquetel hoje para a gente aí. Muito obrigado. E está aí o exemplar que está à disposição de todos ali na saída. Muito obrigado.